O suicídio ainda é um assunto cercado por muitos tabus. Pouco se fala do ato ou de suas motivações, mas ele cresce silenciosamente. Segundo a Organização Mundial de Saúde, no Brasil, o suicídio hoje é a quarta causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Enquanto tratarmos disso com preconceito, vergonha, vamos perder essa batalha. E para encarar de frente o assunto, vamos aproveitar o Setembro Amarelo, que é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, para abordar o tema. E ao longo dos últimos anos, escolas, universidades, entidades de setor público e privado e a população, de uma forma geral, se envolveram nesse momento que vai de norte a sul do Brasil. Aqui no estúdio, estamos com o psicólogo e neuropsicólogo Adriano Matos e o vice-coordenador do CVV, Centro de Valorização da Vida, Adalmir de Souza. O CVV, gente, foi criado há mais de 50 anos para dar apoio emocional gratuito. Boa tarde, Adriano. Boa tarde. Boa tarde, Adalmir. Boa tarde, Wanda. Adriano, por que as pessoas cometem suicídio? Bem, o suicídio está dentro da categoria das violências autocometidas, né? Então, não existe uma causa específica, um fator assim que esse é o que resulta no suicídio, mas existem vários aspectos, tanto no campo das psicopatologias, né, quanto no campo também das violações de direitos. Pessoas que sofreram violências, situações traumáticas, estão mais sujeitas a essas situações, então é multicausal. Adalmir, muita gente que liga para o CVV fala claramente, sim, eu vou me matar? Sim, a grande maioria das pessoas que procuram o CVV, sejam por telefone, sejam por chat ou pelo e-mail, elas terminam falando diretamente sobre a possibilidade do suicídio. E isso é aterrorizante, né? Porque a gente vê pessoas abreviarem as suas vidas, muitas vezes, por problemas que a sociedade pode considerar como supérfluo, mas que para ela é uma grande dor. E somente quem está sofrendo é que pode dimensionar a sua dor. Adriano, por que nem todo mundo pode ajudar alguém que está tentando suicídio ou pensa em suicídio? Então, nessas situações, como por ser algo muito delicado, há necessidade de uma intervenção profissional e muitas vezes interdisciplinar. As pessoas, de maneira geral, né, leigos ou profissionais de outras áreas, elas podem contribuir, né, para fortalecer essa pessoa, para fazer um processo de acolhimento. E aí eu acho que eu gostaria de até adiantar um aspecto que eu tinha pensado em comentar. Algo necessário é fazer uma escuta, né, não punitiva. Né, assim como o CVV faz. Isso, né, um processo onde a pessoa dá ali a sua escuta para aquela pessoa, né, e inclusive, uma coisa que a gente até como profissional orienta também, diante dessas situações, ela possa fazer um breve feedback, né, daquilo que a pessoa falou, para ela compreender que ela está sendo ouvida, que ela está sendo assistida. São situações breves, mas que podem potencializar muito e, assim, acompanhá-la ao acolhimento profissional. Certo. Adalmir, é exatamente esse o trabalho do CVV, né? Pois é, o trabalho do CVV é justamente isso. Um atendimento com acolhimento, sem julgamento, com a certeza absoluta do sigilo, do anonimato e de que a pessoa pode conversar sobre tudo que ela quiser, como ela quiser, e sempre dando esse feedback, mas também tentando sensibilizar a pessoa de que o problema é dela e que ela precisa buscar uma alternativa para solucionar o problema. E o anonimato é garantido? Sim. O anonimato é garantido e o atendimento que vocês fazem é só por telefone, não tem corpo a corpo? Não, de maneira alguma, é somente por telefone e nós, ou chat, né? E nós não temos sequer o direito de perguntar quem é a pessoa, de onde ela está falando. Então, é anonimato, é sigilo absoluto. Adriano, quais são os principais sintomas de uma pessoa que está querendo cometer o suicídio? Então, existem algumas alterações no campo do comportamento, inclusive na questão do comportamento verbal. Essas pessoas elas podem falar coisas do tipo, eu gostaria de deixar de existir, minha vida não faz mais sentido, eu queria dormir e não acordar mais. Alguns aspectos do comportamento verbal que podem ser identificados. Principalmente no público infantil, pode ter alterações, por exemplo, no comportamento escolar, em relação ao desempenho. Ele fica mais agressivo, por exemplo? Questão da agressividade, ou apatia, ou simplesmente uma condição de isolamento, né, o que chamamos, por exemplo, de anedonia, que é a perca pelo interesse em muitas atividades que anteriormente eram comuns. Então, num aspecto ali, por exemplo, no tempo de 2 semanas, é possível observar essas alterações. Certo. Elas podem vir e voltar, mas são frequentes. Nem todos que ligam estão pensando em suicídio, mas existem aquelas ligações silenciosas, Adalmir? Sim, sim. E o que elas querem dizer?
muitas vezes o silêncio, na verdade elas querem pelo menos se sentir acolhidas, saber que existe alguém ali com ela, que está, ou pelo menos tentando para que elas se percebam como pessoa, como ser humano. Então, as ligações silenciosas muitas vezes causam no voluntário um certo desespero, porque ele não consegue, né, ele não consegue atender a pessoa. E ele tem que ter calma. E ele tem que ter calma. E ele tem que ter serenidade para entender que o silêncio, muitas vezes, é de suma importância para quem liga, de suma importância para o outro. Nem todos que estão ligando estão pensando em suicídio, às vezes é só um desespero. Mas quais são as palavras-chave que vocês talvez mudem um pouco a estratégia quando acontece? Na verdade, muitos que ligam para o CVV, e não são poucos, hoje são em média 8.200 ligações por dia. Então, o CVV é um serviço muito procurado, porque tem a confiança da sociedade, né? Tem um know-how de 57 anos. Então, muitos que ligam, muitas vezes elas não falam abertamente do suicídio. Sim. Muitas vezes elas estão desesperadas por outros fatores, mas que ao longo do atendimento a gente vai percebendo e a gente vai acolhendo o sentimento da pessoa. Certo. Adriano, na fase de adolescência, os adolescentes normalmente mudam um pouco o comportamento. Como é que os pais podem identificar se aquele isolamento é próprio da adolescência mesmo ou que é um sinal de alerta? Isso avaliando o histórico desse adolescente, né, essa alteração, algo que não é comum ao seu comportamento. Inclusive, pegando um gancho sobre o que foi respondido agora há pouco, a gente precisa principalmente quebrar esse tabu e entender que a pessoa, quando está em situação de violência autocometida, seja a questão da automutilação, que está dentro desse campo também, ou pela questão do suicídio, o objetivo dela não é cessar a vida, mas é tentar eliminar uma dor que está psiquicamente insuportável. E uma conversa dos pais pode identificar isso, Adriano? Muitas vezes a conversa ela vai ajudar, né? Mas observar o seu comportamento diário. E aí, para os pais de adolescentes e crianças que estão presentes na escola também, né? Estar próximo da escola e buscar a orientação da escola, não somente para cobrar aspectos educacionais, mas verificar a questão do comportamento, o que pode ser feito em casa, para reforçar o que a escola está fazendo também. Então, é uma abordagem assim, multidisciplinar que pode contribuir com isso. Todo suicídio é resultado de uma depressão? Não. Existe a questão da depressão, que é um dos principais transtornos psicológicos que estão associados ao suicídio, sim, mas também as situações de vulnerabilidades, as questões de violências sofridas, né? Por exemplo, pessoas que sofreram violência sexual, violências domésticas, estão mais sujeitas, estão mais vulneráveis a essa situação. Adalmir, quais os números de suicídio no Brasil e no mundo? Olha, no mundo hoje ocorrem, são dados de 2018, cerca de 800 mil suicídios. No Brasil foram quase 12 mil suicídios. E só para você ter uma ideia, a nossa cidade também, Petrolina, também não fica muito aquém desses números. Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde, em Petrolina nós tivemos, em 2018, 23 suicídios, ou seja, praticamente 2 suicídios por mês. Então são índices alarmantes, são índices que a gente precisa preocupar-se. E o CVV tem essa postura de preocupar-se com o outro, de querer ajudar o outro, né? É um serviço voluntário, um serviço sem nenhuma conotação política, religiosa. Nós lá somos apenas e tão somente voluntários, homens e mulheres que querem ajudar o próximo. E qual a sensação do voluntário quando você consegue a confiança daquela pessoa que está ligando em total desespero? É gratificante. Existe um preceito no CVV que diz que se em toda a existência o CVV salvar uma vida, o trabalho já se justifica. Então, é gratificante para o voluntário saber que contribuiu, que ajudou, que pôde dar sua parcela de contribuição, sobretudo uma pessoa que ele nem sabe quem é, que ele desconhece, mas que é um ser humano que naquele momento precisa de apoio, precisa de ajuda. Adriano, não tem como prever suicídio. Bem rapidinho. Tem como você prevenir? Existe uma estimativa da OMS que 90% dos casos de suicídio poderiam ter sido assim previstos, não de uma maneira tão concreta, mas alguns sinais e sintomas que a gente até discutiu no início, né, que são visíveis. Então, observar com atenção isso, prestar atenção nesses sinais e sintomas, na suspeita disso, buscar ajuda profissional, isso é muito importante. Muitas vezes a pessoa vai ter dificuldade de ir buscar por essa situação já do adoecimento psíquico.
mas acompanhar essa pessoa, mostrar que está ali para dar essa força, muitas vezes pode somar. Ok, Adriano, muito obrigada pela sua participação. Para encerrar, Dalmi, vamos dar o serviço, porque o CVV no Setembro Amarelo dá muita palestra nas escolas, universidades, quando é solicitado. Qual o telefone que escolas, setores públicos podem ligar para o telefone é 879-8857-3487. Pronto, o telefone está aqui na sua tela, mas também tem um e-mail que a pessoa pode ler, pois não? petrolina@cvv.org.br. Pronto, quem quiser a participação dos voluntários do CVV, dando palestra nas escolas, instituições públicas, é só ligar para esse número que está aparecendo na sua tela e também, que vai aparecer agora. Vamos lá, Pedro. Ok, o número aí novamente do telefone. E você pode ligar e solicitar os voluntários do CVV. Muito obrigada, Dalmi, pela participação. Muito obrigada, Adriano.